Então, gente, assim, primeiro agradecer, pedir desculpas por esse contratempo e agradecer imensamente a organização do evento, principalmente ao Magno, que sempre foi muito solícito e muito rápido nas respostas, né, as dúvidas e problemas que a gente teve. E a oportunidade, né, de estar aqui essa manhã e esse dia todo passando aqui com colegas tão queridos no meio dessa pandemia toda que a gente está passando, aí muita gente conhecida e querida, Lívia, Dani, Raquel, Thaís, o Swings, quer dizer, são pessoas muito queridas que a gente... e referências, né? Antes de começar a apresentação, dizer que... deixar esse agradecimento, então, e dizer que esse trabalho se desenvolveu no âmbito da iniciação científica, da Lívia e da Bruna, né, e está inserido num projeto maior que busca capturar a dinâmica da comunidade de fala e, assim, também tentar descrever possíveis diferenças de organização do conhecimento linguístico dos falantes em função das características sociais deles, né? Então, passo a palavra à Lívia, a gente dividiu a apresentação, vamos lá. Bom, então, todos me ouvem bem? Sim. Bom, então, bom dia a todos. Eu, Lívia, Bruno e Marcelo somos da UFRJ e vamos apresentar para vocês aqui o nosso trabalho, com o seguinte título: um problema a ser investigado, o papel do item lexical para a realização do TEP em grupo consonantal. Bom, então, para começar a nossa apresentação, quando a gente pensa sobre a variação do TEP em onças complexas, a gente pode analisar isso sobre duas perspectivas, observando a alternância de líquidas, né, em onças complexas, o chamado fenômeno rotacismo, como a gente tem chiclete sendo realizado como chicrete, flamengo sendo realizado como flamengo, ou observando a realização do TEP, né, se ele é realizado ou não, como em professora, professora, trabalho, trabalho. Problema, como no nosso título. Então, no nosso estudo, a gente não leva em consideração os casos de rotacismo, mas sim a ausência do TEP. Então, é a ausência do TEP em onças complexo que interessa para a gente aqui. No nosso estudo, a gente trabalhou a partir da amostra JLA, que é uma amostra de fala espontânea composta por adolescentes socialmente excluídos e que, na época em que as entrevistas foram feitas e a amostra foi montada, eles cumpriam medida socioeducativa em uma unidade de internação do Estado. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre essa amostra mais adiante. Bom, então, o nosso estudo tem como objetivos capturar condicionamentos estruturais e sociais para a realização do TEP em onças complexo e investigar a possível atuação de condicionamentos lexicais, através de um modelo teórico que conceba a variação como representação e através de uma modelagem estatística que seja capaz de acomodar melhor os efeitos estruturais e lexicais. Bom, então, para montar o nosso estudo, a gente consultou estudos anteriores, como o de Molique e Paiva, em 1991, no qual elas analisaram a variação de grupos consonantais formados por consoantes oclusivas, seguidas de líquidas, na comunidade de fala do Rio de Janeiro. Bom, a partir dos resultados, as autoras usaram a escala de força proposta por Hopper, 1956, para sugerir que a atuação de condicionamento fonético para a realização do TEP. E aí, então, seriam duas situações. Quando a consoante do grupo consonantal é uma oclusiva surda, a ausência do TEP em onças complexos seria favorecida, como sempre, passando a sempre, dentro, passando a dentro, criança, passando a criança. E a outra situação, quando a consoante do grupo consonantal é uma fricativa sonora, a ausência do TEP em onças complexos é menos favorecida, né, desfavorecida, como em livro, livro. Nós também consultamos o estudo de Cristóforo Silva, 2002, sobre o cancelamento de líquidas em grupos consonantais no português brasileiro. E aí, nesse estudo, a autora afirma que a perda das líquidas em onças complexos teria relação com a escala de sonoridade. Ela diz que as líquidas estariam mais sujeitas à redução, porque, assim como é o caso das vogais, elas ocupam um lugar elevado na escala de sonoridade. Então, o que significa dizer que a motivação para a perda das líquidas em onças complexo é a própria estrutura segmentar das líquidas. Ela, então, explica que a ausência do TEP se trata de um caso de difusão lexical, por não ter motivação fonética. E agora a Bruna vai apresentar o resto para vocês. Olá, bom dia. Então, como a Lívia falou sobre a amostra JLA, essa amostra é composta por adolescentes que cumpriam medida socioeducativa em uma unidade de internação no estado do Rio de Janeiro, e à época dessa entrevista eles estavam internados, né? Quem eram esses indivíduos?
Eram adolescentes, moradores de favela, com vínculos familiares fragilizados, eles não tiveram um lar estável, não receberam uma educação formal e uma base regular, e aí não conseguiram empregos regulares e, consequentemente, acabaram ingressando no tráfico de drogas, né? Pode passar para mim, por favor? Isso. E aí a gente utilizou como pressupostos teóricos da nossa pesquisa a sociolinguística variacionista, que prevê que a variação não é só inerente ao sistema linguístico, como também não é aleatória, mas sim é condicionada por fatores linguísticos e sociais. E também os modelos de exemplares, né, que prevêem que as formas sonoras dos itens lexicais estão representadas no léxico e constituem generalizações a partir da fala. Além disso, que as abstrações fonológicas emergem das formas das palavras apresentadas no léxico, e o léxico é organizado em redes de similaridade fonética e semântica. E também que a variação linguística faz parte da representação das formas das palavras e construções que integram o conhecimento linguístico do falante. E aí, como ferramenta estatística para a nossa pesquisa, a gente utilizou o RBRU, que é uma função interativa que pode ser rodada dentro do ambiente R. E, além disso, ele permite tratar de forma mais adequada o item lexical, porque possibilita tratar variáveis que são, de fato, independentes entre si, né, que são os fixed effects, e as variáveis que estão aninhadas em outras, random effects. Pode passar, por favor, Lívia. E as variáveis testadas, né, foram as seguintes: a variável dependente, que é a realização e a não realização do TEP, onset complexo, e as independentes, que são a consoante do grupo consonantal, que são as oclusivas surdas, oclusivas sonoras, fricativas surdas e fricativa sonora, a vogal do grupo consonantal, se é a vogal alta, média, baixa, a tonicidade da sílaba, se ela é tônica, pré-tônica, a tona final, o tamanho da palavra, se é uma palavra monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, a presença de outra líquida, se há ou não uma outra líquida na palavra, o indivíduo, né, que são os indivíduos da amostra de ATLA, e os itens em si. Ótimo. Bem, agora falando dos resultados, né, que é o que nos interessa realmente, olhando então para a distribuição das variantes para a amostra de ATLA, isso contrariou a nossa expectativa inicial, que era de encontrar diferenças significativas entre essa amostra de resultados encontrados por Molik e Paiva para a amostra Censo 80, né? Assim, apesar das diferenças, em tanto sociais quanto temporais, né, tendo em vista que a Censo 80 foi gravada lá no início da década de 1980, essas diferenças não muito marcadas entre os indivíduos das duas amostras, praticamente não houve diferença quanto à realização, à distribuição das variantes, né? Sendo que o TEP ainda foi ligeiramente, a ausência do TEP foi ligeiramente mais baixa entre os indivíduos da EJLA. A gente pode considerar, no primeiro plano, né, que a variável analisada parece não ser influenciada por fatores sociais ou que os condicionamentos estruturais atuem da mesma forma em toda a comunidade de fala. E o programa selecionou, então, como significativas, né, as variáveis tonicidade e indivíduo. Chamando a atenção para que indivíduo nessa rodada foi tido como um efeito fixo, né, porque os indivíduos dessa amostra todos compartilham as mesmas características, quer dizer, todos são do sexo masculino, todos tinham a mesma faixa etária, a mesma escolaridade, pertenciam à mesma classe social, à mesma origem social. Pode passar, Lívia, por favor. Então, assim, apesar de diferentes agrupamentos para a variável consoante do grupo, né, e diferentemente do que sugeriram Molik e Paiva, como a Lívia colocou, não foram encontrados efeitos significativos para a variável consoante do grupo. E, assim, essa variável pode ser explicada em razão do modelo estatístico assumido para esse trabalho, né, para a presente análise, o modelo de efeitos mistos. De qualquer forma, assim, para buscar evidências para essa hipótese, nós rodamos de novo os dados sem que item lexical fosse incluído como efeito aleatório. E aí, dessa forma, a consoante do grupo era selecionada ao lado de tonicidade, indivíduo e vogal, né? Isso, assim, deixa claro que, possivelmente, em decorrência do modelo estatístico disponível à época, né, do estudo de Molik e Paiva, os possíveis efeitos de condicionamento lexical possam ter sido encobertos, né, o que reforça ainda mais a necessidade de olhar, né, de uma análise que considere o item lexical como uma variável dependente, independente. Próximo, Lívia, por favor.
Em relação às variáveis selecionadas, então, a tonicidade, né, revelou que a ausência do TEP, o que já era esperado, é muito favorecida em sílabas pós-tônicas, finais, e muito desfavorecida, a ausência do TEP, né, e muito desfavorecida em sílabas tônicas, o que, de certa forma, espelha o que geralmente acontece em processos de enfraquecimento que tendem a atingir, primeiramente, os segmentos em sílabas não tônicas e preservar os segmentos que estão em sílabas tônicas. Próximo, Lívia. Relativamente, né, então, a outra variável selecionada pelo programa dos indivíduos, é possível observar que existe uma grande variabilidade entre os indivíduos. Você vê assim, um indivíduo com 41,2% de ausência do TEP em onset complexo e um com 16,1% de ausência somente, quer dizer, bem abaixo, inclusive, da média geral dos indivíduos da amostra, né, o que revela, por sua vez, que é possível capturar em uma comunidade de fala diferentes comportamentos entre os indivíduos, no mesmo grupo social, inclusive, e eles contribuindo, diferentemente, para a variação do TEP em onset complexo. Como chamou a atenção o indivíduo R143, aí com 16,1 só de ausência de TEP, nós fomos olhar os dados e a gente pôde ver que desses 224 dados, 73 dados eram de itens que se realizam, como a gente vai ver mais daqui a pouquinho, itens que se realizam predominantemente com o TEP, né? Então, isso pode ter tido efeito nos resultados para esse indivíduo. Próximo. E aí, uma análise assim, em relação aos itens, né, levando em consideração os itens mais frequentes na amostra, né, primeiro que a gente foram rodados somente as ocorrências, os itens que tinham mais de 3 ocorrências, né, na amostra, e esses itens, assim, depois do levantamento junto ao ASPA, né, para a gente saber também se eles tinham alta frequência na língua, eles têm alta frequência na língua, e eles revelaram um comportamento bastante diferente, né, bastante distinto entre eles. A gente pode observar que tem certas inversões de pesos relativos, né, em relação à frequência, o que provavelmente se deu por conta da distribuição de ocorrência dos itens por indivíduo. Então, por exemplo, tem item que só ocorre 3 vezes. Com certeza, ele não foi realizado por todos os indivíduos da amostra, né, já que a gente tem 8, é um estudo piloto que conta com 8 indivíduos. Ou que, pelo menos, que a maioria dos indivíduos da amostra não realizou aquele item. Então, por isso que a gente tem essa diferença, provavelmente, em relação aos pesos relativos. E olhando para esses itens mais frequentes, né, da amostra, a gente vê que aqueles que têm maior índice, maior percentual de não realização do TEP, são aqueles em que primeiro que eles são muito frequentes, né, são de alta frequência, e eles também são realizados, o TEP está inserido numa sílaba átona pós-tônica final, né, com exceção de problema, mas o problema, além do TEP ter sido como problema, né, além dele estar, né, numa sílaba pré-tônica, não está numa sílaba tônica, que desfavorece muito a ausência do TEP, ele tem uma outra líquida da palavra, que também é uma variável que foi muito também levada em consideração em estudos anteriores. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo assim, né, mesmo a gente consegue encontrar ocorrência, né, de itens que foram realizados com o TEP na átona final, que foram realizados com o TEP, né? Por exemplo, monstro e entra. Né? Você tem, por exemplo, o entra, que teve 15 ocorrências na amostra, você tem somente 3 ocorrências em que esse TEP não foi realizado, né? Conforme previsto também, a gente tem aí na tônica, né, quando era sílaba tônica, por exemplo, tráfico e 3, a realização categórica, né, para essa amostra do TEP, mas a gente também vê uma variabilidade também nos itens em que o TEP recai numa sílaba tônica, e você vê também que ele pode ser produzido, que ele foi produzido também, como, por exemplo, patrão, que foi uma vez uma ocorrência como patão, e comprar como compar também. Então, a gente percebe uma grande variabilidade, tem, claro, um condicionamento aí agindo, né, em função da tonicidade, se a gente for considerar assim, mas mesmo assim há uma variabilidade muito grande. Pode passar, Lívia? Assim como nós dissemos, então, é possível considerar, né, que a variável analisada parece não ser influenciada, resumindo tudo isso, parece não ser influenciada por fatores sociais ou que os condicionamentos estruturais ajam da mesma maneira em toda a comunidade de fala, já que não houve diferença significativa entre os percentuais gerais para a ausência do TEP na amostra censo 80 e na amostra JLA. Até o presente momento, e diferentemente do que foi observado por Monique Paiva, não foram encontrados condicionamentos fonéticos para a realização do ONCET em ONCET complexo.
Lembrando que essa diferença provavelmente se deu em razão do modelo estatístico assumido para esse estudo, e por meio assim, da rodada de efeitos mistos, parece que o que foi postulado por Cristóforo Silva, 2000-2002, se confirma, ou seja, a realização do TEP em grupo consonantal é um caso de difusão lexical sem qualquer condicionamento fonético. E a rodada também mostrou, né, apesar da ausência de condicionamento fonético, mostrou a importância também, revelou efeitos da tonicidade da sílaba. Seguinte, e assim, para juntar isso tudo, né, sob a ótica dos modelos de exemplares, a gente pode, retomando, né, portanto, a representação em exemplares, a gente pode sugerir que há diferentes organizações dos itens lexicais que apresentam um onset complexo, né? Os itens lexicais com alto índice de ausência do TEP podem indicar uma centralidade nos exemplares sem TEP, ao passo que os com baixa probabilidade de ocorrência categórica do TEP terão representação dominante ou representação central com o TEP. Pode passar, Lívia, a última coisinha. Os próximos passos, então, seria incluir falantes de outros grupos sociais, né? Assim, a gente está pensando agora, está começando a levantar os dados da Amostra Censo 2000, né, que vai espelhar um outro grupo social da comunidade fala do Rio de Janeiro, a exemplo da Amostra Censo 80, mas assim, mais atual, né, mais próxima, pelo menos, da Amostra JLA, que foi levantada nos anos de 2008 e 2009, né, para que a gente possa confirmar ou não a ausência de condicionamento fonético e melhor observar o papel do item lexical na propagação da mudança sonora, já que a gente viu que tem coisa acontecendo aí. E também completar o estudo, pode ser também, né, com dados de produção elicitada, já que não é uma variável que acontece com tanta frequência assim, e também para a gente poder, de repente, fazer uma análise acústica para capturar a gradiência da realização ou ausência do TEP. Acho que é isso. Obrigado a todos, nossas referências bibliográficas, e aí, gratidão. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Muito obrigado, Marcelo, Lívia e Bruna. Como nós já estamos estourando o meio-dia, e não queria atrasar o almoço das pessoas, temos a tarde ainda, eu queria propor se a Laura Helena, eu acho que é o sobrenome dela, e a Amanda estiverem aí, se pronunciassem sobre a gente passar, quem sabe, para a tarde, para que todos possam almoçar com calma e nós voltamos à tarde. E aí, uma tarde maior é melhor de a gente controlar o tempo. Aí Oi, voltamos. Magno. Oi. A Laura falando. Por mim, tudo bem, não tem problema. Se a Amanda concordar também, ia estar aí. Por mim, tudo bem também. Então, tá bom. Eu acho que... Então, como a gente tem uns minutinhos, tem uns 4 minutos, Marcelo, Sim. a Aline... Magno, eu acho que se for abrir para pergunta, tem que ser para o trabalho do Marcelo e do Cássio também. Sim, eu vou fechar. Filho, né? Então, temos, só para eu finalizar aqui, a Aline Oliveira, ela fez uma sugestão que está no chat sobre o R retroflexo. A Aline e o professor Roberto Camacho têm um trabalho, Crença e Atitudes Linguísticas, Variante Retroflexo na Propriedade Rio-Pretense. Talvez possa te ajudar. Foi uma sugestão que ela fez para o seu trabalho, para o trabalho de vocês. E também, acho que alguém tem perguntas sobre o trabalho do Cássio. Acho que quem quiser pode fazer. O Gustavo Nishida já fez, né? E tem a Andressa Toni também, que fez uma pergunta. Se a Andressa estiver aí e quiser abrir o microfone e falar. E aí nós finalizamos amanhã. Ok, então eu vou ler. Andressa Toni fala o seguinte: muito importante essa questão para o Cássio. Cássio está ainda? Não sei, acho que ele não está mais. Eu acho que ele saiu. Apareceu o Cássio, saiu. Ah, tá. Então, bom, vai ficar registrado ali, Andressa, eu vou notificá-lo e se ele pode te responder. Se alguém quiser, então, fazer uma pergunta para o Marcelo, para a Lívia e a Bruna, o microfone está aberto, Thaís e quem quiser.
Acho que está todo mundo com fome, Magno. Eu acho. Tem umas perguntas no chat lá, no arquivo de perguntas. Tem pergunta do Nishida, da Elisa, minha, um comentário meu. Talvez aí vocês leiam lá e a gente vai conversando. A não ser que o Gustavo ou a Elisa queiram falar alguma coisa. O meu são mais comentários, na verdade. É verdade, tem vários comentários, eu não tinha visto aqui. Magnum, rapidinho então, só para cumprimentar os autores, né, o Marcelo, Bruna e Lívia. Muito bom conhecer os resultados da análise, e a minha pergunta, ela só resulta de uma inquietação. Eu não nego que o apagamento que vocês analisem, ele possa estar circunscrito a certos itens lexicais, mas eu me pergunto sobre o resultado de variáveis como tonicidade, se há efeitos de tonicidade, né, maiores proporções ou menores, de apagamento em sílabas tônicas ou átonas. Como é possível afirmar, olha, esse processo é um processo de difusão lexical e não há condicionamento fonético, fonológico, ou efeito de ambiência fônica, dependendo do modelo de análise, é isso. Porque, assim, na verdade, pensando mesmo com a questão dos modelos de exemplares, né, assim, a própria questão da difusão, da propagação da mudança no léxico, o entendimento de que você não necessariamente... É claro que, assim, a gente sabe que itens muito frequentes, né, que tem um contexto fonético favorável à mudança, né, eles são atingidos mais rapidamente, são atingidos primeiro. Mas, na verdade, o próprio fato de não ter um condicionamento fonético não impede que determinados itens sejam alcançados, ou sejam alcançados mesmo pela mudança, né? Então, coloca efeitos do item mais do que efeitos de um condicionamento fonético mesmo. Não sei se eu respondi a pergunta, não sei se exatamente se era isso, Elisa. Tem mais a ver com o modelo teórico adotado para análise mesmo. Eu entendi. É porque eu acho, lendo os trabalhos, assim, que quando a gente assume a hipótese, esse processo de partida é um processo de difusão lexical, a gente vai encontrar isso mesmo. Quando, eventualmente, alguns efeitos de fatores fonético-fonológicos, eles estão aí e a gente acaba colocando-os de lado. Eu acho que seria interessante fazer, por exemplo, pegar do conjunto de palavras, tem uma pergunta da Thaís aqui no doc, que deve orientar para esse tipo de coisa. E se a gente pega as análises labovianas, que se debruçam justamente sobre isso, sobre frequência lexical, ele inclusive vai organizar grupos ou subgrupos de palavras, partindo da palavra, em que um certo ambiente fônico se repete, seja por traço de classe natural, mas com ideia de alguma característica que possa ser unificadora. Era só para contribuir com vocês e fazer pensar, é uma provocação mesmo para essas questões de modelos ou de representação, como lidar, né? Eu mesma fiz uma análise recentemente, justamente provocada por essa pergunta. Como é possível dizer que um certo tipo de alçamento vocálico, ele é um processo difusionista, bater o martelo de princípio, mas fazer uma análise toda, uma análise de regra variável, que considere, por exemplo, o contexto fonológico precedente seguinte. Se é assim, para que controlar? Era por aí a minha indagação, mas eu realmente só mesmo faço essa problematização para a gente pensar sobre os nossos trabalhos, sobre encaminhamentos futuros, e vocês talvez considerarem outras possibilidades, estabelecerem novos canais de diálogo, em algum desdobramento da análise, se quiserem, se acharem possível, enfim. Mas eu cumprimento o trabalho de vocês, principalmente, né, as meninas, eu entendi que era um trabalho de orientação, sobre tua orientação, né, Marcelo? Isso. É sempre um processo de crescimento, de possibilidades, acho que a gente está aí para explorar. Sim, obrigado, Elisa. Mário, eu gostaria de 30 segundos, se possível. Sim, e aí nós encerramos amanhã, pode ser, porque eu queria pedir desculpa, inclusive, por ter que passar os trabalhos para tarde, enfim. Elisa, só porque faz contexto, agora responder dentro do que você disse. O modelo de exemplares, o que ele sugere não é que as coisas que a difusão lexical ela seja aleatória. O léxico, ele tem um poder de organização em redes, e é por isso que o Marcelo falou que nas postônicas, por exemplo, a redução é maior, né?
Então, eu coloquei o artigo aí que eu fiz recente, ano passado, com colegas. Eu trabalho com redução de encontro consonantal desde 92, no meu doutorado, desde que eu me lembro, eu fui a primeira pessoa a falar nisso, né? E não é que a difusão lexical ela seja uma esculhambação e tudo acontece a todo tempo. Não, nós temos gramática, o mundo é organizado, e nós temos princípios de organização em rede do componente lexical que permite a gente caracterizar como que as mudanças evoluem. Era mais esse ponto do que dizer que é assim, só lexical e a coisa anda à revelia. Desculpa, Magno, obrigada.